Olá você, meu nome é Fábio Machado, estamos começando mais um podcast Referência. Convido você a se inscrever, curtir e ativar as notificações para ficar por dentro aqui do nosso canal exclusivo para a indústria da madeira de base florestal. E o programa de hoje conta com o apoio da DRV Ferramentas, empresa consolidada e especializada na fabricação de serras industriais para madeira e facas para picadores de madeira. Com o DNA voltado para o atendimento exclusivo, a DRV mantém um compromisso sólido com seus clientes e parceiros. Além da sede em Curitiba, a DRV conta também com uma filial na cidade de Sinop, no Mato Grosso. Abraços aos amigos e diretores da DRV, Diego Ricardo Vieira e Liliane Cordeiro. E o outro apoiador do programa de hoje é a Impacto Indústria de Máquinas e Equipamentos. Fundada em 2010 na cidade de Lages, em Santa Catarina, tem forte atuação em todo o território nacional e no desenvolvimento de soluções industriais para o setor madeireiro. A Impacto oferece máquinas para entrada de toras e serraria, além de equipamentos para a linha de classificação e empacotamento de madeiras, sempre trabalhando com soluções automatizadas para a indústria madeireira, com foco em robustez, qualidade e eficiência produtiva. Um grande abraço ao Daniel Angel e toda a equipe da Impacto Máquinas. E o convidado de hoje é Pedro Jonathan Taborda Ribas, mais conhecido como Jonathan Taborda. Seja bem-vindo, Jonathan. Obrigado, Fábio. Um prazer estar aqui com vocês e vamos trocar umas ideias hoje. Vamos contar muita história do Jonathan aí na indústria da madeira. O Jonathan que é natural de Ponta Grossa, no Paraná, experiente profissional na indústria madeireira e atualmente é gerente comercial da ABBUD Brasil, empresa produtora de madeira serrada para pallets, localizada em Santa Cecília, Santa Catarina. Você é natural de Ponta Grossa, mas você tem uma história legal, né, Jonathan? Você não nasceu bem em Ponta Grossa. Na verdade, minha família residia em Reserva na época, então fui gerado em Reserva. Minha mãe foi a Ponta Grossa para me nascer, na maternidade Santana. E meu pai, na época, trabalhava puxando porco de caminhão, era porcadeiro. E daí no dia que eu nasci, ele foi buscar uma viagem de porco na cidade de Ivaí. E ele era muito amigo do cartorário de uma vila, que é comarca de Ivaí, chamada Bom Jardim do Sul. Ele passou lá e falou: "Pus, olha, rapaz, nasceu um piá meu lá em Ponta Grossa, então vamos registrar aqui." Daí eu sou registrado em Bom Jardim do Sul. Ah, é Bom Jardim do Sul. Então são 3 cidades que envolvem o meu nascimento. Gerado em Reserva, nascido em Ponta Grossa, registrado em Bom Jardim do Sul, que faz parte de Ivaí. Você considera pontagrossense? Me considero pontagrossense, porque eu passei grande parte da minha vida em Ponta Grossa, estudei em Ponta Grossa, então a gente tem um laço bem forte. E também me considero de Reserva, porque a família sempre teve o vínculo com Reserva, né? E a gente, vamos dizer assim, meio que também se criou uma parte da infância em Reserva e da adolescência, né? Então, mesmo morando em Ponta Grossa, a gente ia muito para Reserva, né? Passar final de semana, tudo. Meu avô tinha terreno lá em Reserva, né? A gente ia muito para lá, então a gente se considera também reservense. É uma região muito de floresta de pinos e muitas madeireiras, né? Tem ali, né? Já tem a tradição lá desde antigamente, da época da peroba, do pinheiro, né? É uma região madeireira por natureza, né? É uma região já vamos dizer, de um histórico madeireiro aí de mais de, sei lá, 60, E 70 foi ali anos, que né? você começou o teu contato com a indústria da madeira? Meu pai e meu avô, sim. Meu avô tinha as serrarias Tissot, rodada a água, já lá nos anos 60, 50, as primeiras ali do Vale do Rio Ivaí, na região de Candidabreu, Reserva, Ipiranga. Meu pai trabalhava com ele, né, na extração de tora de mato e o corte da madeira. Era bem diferente, né? Os caras serravam madeira o ano inteiro, guardavam e vendiam a madeira uma vez por ano, né? Então, era uma outra dinâmica o mercado de madeira, né? E meu pai, daí, muito jovem, começou a ir para o Mato Grosso fazer a safra da madeira. Então, ia os caminhão, eles trabalhavam aqui uma época do ano e a outra época do ano, na época da seca do norte do Mato Grosso, eles iam com os caminhão fazer frete de tora lá, né? Então, ia aquela leira de caminhãozão para lá, né? Que eu sempre brinco, os Chevrolet, os Ford, os Chevrolet, iam fazer a temporada. Então, meu pai, ele começou a ir para Juara no final dos anos
quando começou a nascer Juara, final dos anos 60, na abertura de Juara, Juara fica ao norte. bem no norte, Norte, bem no isso. norte, né, no Mato Grosso. E daí meu pai conheceu o seu Cecílio do Rego Almeida. Meu pai, apesar de não ter estudo, ele dominava a tabela de logaritmo e sabia fazer medida de terra, fazer radiação. Aí ele trabalhou no projeto da abertura da 163 com o Cecílio, fazendo medições de terra lá, mas isso lá em 69, né? Aí depois começou a ir fazer a safra de madeira, que ele viu essa oportunidade, né? E daí criou esse vínculo com Juara. Daí no final dos anos 80, dos anos 70, ele ia muito para lá. E daí lá por 84, 85, a gente mudou para Juara. A gente foi morar em Juara. Daí quando eu tinha 13 anos, e meu pai virou gerente de uma serraria lá, e eu fui trabalhar de auxiliar de afiação nessa serraria. Foi como eu iniciei, quando eu tinha 13 anos, trabalhando de auxiliar de afiação nessa serraria. Eu estudava de manhã e à tarde eu ia afiar a serra circular na Lima. Na época era na Lima, não existia vídeo ainda, né? Se existia no Brasil, a gente não tinha, né? Sim. Então a minha função era chegar depois do almoço, pegar uma escova de aço, desincrustar a serra ali, botar numa bancadinha e pegar a lima ali, ó, jepe a tarde inteira, que era de frouxar a munheca do caboclo ali. E meu pai é um caboclo bem sensível, né? Daquele sistema bruto, rústico e sistemático. Vai, serra, piá, te mexa. Era mais ou menos assim a Cortou conversa. muito a mão lá ou não? Oi? Você chegou a cortar a mão muitas vezes? Não, Ou não. conseguia? A gente vivia com os dedos mesmo galepados, mas isso fazia parte do processo, né? Mas é engraçado, então aí que você começou a ter o contato com a ferramenta, Com a onde foi a ferramenta. base da Isso, tua experiência profissional. isso, exatamente. Daí lá a gente estelitava a serra. Aí ali a gente teve os primeiros contatos com o Soldar Estelite, que era um afiador bem experiente que tinha na serraria, a derreter, moldar dente de selite e afiar a serra na lima, fazer esse trabalho, né? E daí como que foi esse teu salto pro mercado mesmo, profissional da indústria? Daí depois, quando eu tinha 16 anos, meu pai pegou emprego de motorista de caminhão numa serraria em São Paulo, eu fui morar lá. E aí eu comecei a trabalhar na produção. Eu era auxiliar de refiladeira, fui auxiliar de plaina. Aí depois meu pai foi embora, eu fiquei morando em São Paulo, trabalhei mais uns tempos na madeireira, daí saí. Aí depois com 18 anos eu voltei para a reserva, daí a gente alugou uma serraria, daí eu trabalhei em todos os setores. Aí depois aprendi a dirigir caminhão, fui puxar tora do mato, montei uma equipezinha florestal muito sofisticada, motosserra, CBT, caminhão velho, só sofria. Quando pagava o dono do posto, devia na autopeça. Quando pagava a autopeça, estava devendo para o borracheiro. Sempre achando que amanhã ia ser melhor. E as coisas não funcionavam, a gente não tinha dinheiro, não tinha estrutura, né? Mas fiquei bastante tempo nisso, até que chegou um ponto que eu me quebrei e não tinha mais o que fazer com essa história de tirar a tora do mato, né? A gente carregava tudo manual, era um tempo bem sofrido, não tinha munk, não tinha recurso nem para pôr um garfo num trator para carregar a tora, né? A gente carregava chamado na quebrada, né? Carregava no machado, né? Então 2 erguiam a tora na beira do caminhão, o outro batia o machado e jogava em cima. Então as cargas eram feitas dessa forma. E daí, quando eu não tinha mais o que fazer da vida, puta, virei vendedor. E peguei um emprego para vender serra. Uma extinta empresa vendedora de serra, que é lá do Mato Grosso, veio aqui para Curitiba e tinham montado escritório e não conseguiam ter sucesso na venda. E eu estava sem ter o que fazer da vida, peguei emprego com eles para vender serra. Aí deu certo, comecei a ligar para todos os madeireiros, meus amigos, porque eu era amigo de todos os madeireiros, e já comecei a vender, me destaquei na venda. Dentro de 90 dias já estava coordenando a equipe de vendas. Aí trouxeram o meu irmão do Mato Grosso para gerenciar essa Vocês são loja. quantos irmãos? Nós somos em 5. Tá, todos trabalham, porque eu conheço O Benhur, o Benhur, né? Que isso, ele é também do do setor. setor. Você tem outro irmão do O setor, né? César. Sim. Aham. E daí minhas 2 irmãs, uma é falecida e a outra vive em Juara até hoje.
Aí trouxemos o Benhur para ser o gerente dessa unidade, dessa empresa, para nos gerenciar. E de brinde, o Benhur trouxe o Diego, dono da DRV, para ser vendedor. Aí que começou a história do Diego com vocês É, lá. daí eu e o Diego fomos morar junto E o numa Diego também era república. do Mato Grosso, O né? Diego, o Benhur que trouxe o Diego. Daí eu e o Diego fomos repartir aluguel numa casa maravilhosa, junto com o soldador de serra da empresa. E nessa república a gente não conseguia nem encostar na parede para tomar banho, porque era muito limpa a casa. Era uma maravilha. Esses dias eu e o Diego se encontramos e estava lembrando da república. E daí ali eu trabalhei um tempo. Aí o Benhur foi chamado para trabalhar na Franzói e me levou junto. Daí lá dentro da Franzói, o Benhur pegou uma região, eu peguei outra. Aí eu me interessei pela ferramentaria e o Benhur ficou mais na área de serra. Daí eles viram que eu tinha vocação para projeto. Aí comecei a desenvolver projetos de ferramentaria. Daí comecei a atender Braspaine, Braslamber, Tramontina. Aí logo me passaram Eucatex, Duratex. Daí a Sante implantou a ferramentaria de diamante. Estava iniciando o diamante no Brasil, né? A ferramentaria de diamante. Aí a Sante trouxe um profissional belíssimo, que é o Vinícius, que hoje é dono da Henk Tools em Arapongas. Sim. E eu e o Vinícius fizemos uma dupla top. Eu era o comercial e o Vinícius era o industrial e o criador. Aí eu e o Vinícius juntos desenvolvemos muitas soluções em ferramenta de diamante, tanto para Eucatex quanto para Duratex, para AJ Rorato, aquela grande lá do Santos Andirá, a gente fazia, Moval. Todo esse polo moveleiro grande a gente fazia ferramentas de diamante. Era uma loucura, cara. Tinha que dirigir de noite, trabalhar de dia para dar conta de atender Duratex, porque a gente tinha lá 3, 4 máquinas de diamante e lutava contra um monstro, que era o nosso concorrente, Sim. a Lights, que a Lights tinha lá 50, 60 máquinas, e nós peitava e dizia que fazia a mesma coisa e tinha que fazer acontecer no mercado. Então, para dar conta, eu lembro que São José dos Pinhais, Agudo, São Paulo, na Duratex, era 620 km, cara. Eu tinha que dirigir de noite para fazer as entregas e retirada e coleta de ferramenta e atender a Duratex de dia, para não faltar ferramenta no Kanban dos caras lá, afiada e sempre reposta. Mas foi um período de bastante conhecimento, contato com muita máquina importada, com muita tecnologia, com muita coisa. Foi um período muito legal. Aprendi muito com o Vinícius. O Vinícius é um gênio criador de soluções industriais, esse que hoje é o dono da Henk Tools. E junto fazendo os trabalhos de ferramenta de vídeo, com o falecido Abraão Joás, que faltou há poucos dias, que é o fundador da CJ, com o Sim. Getúlio Eu até quero deixar Provador, um abraço pro Júlio, né? Sentimentos também. Conheci o seu Abraão, é o seu verdade. Abraão, que faleceu, nos deixou esse ano. Que é aqui de Curitiba, eles, né? Exatamente. O Abraão, cara, é um cara assim que na minha vida foi extremamente importante, me ensinou sobre velocidade periférica de ferramentas, eu chamava ele de Perizinho, periférico, o apelido dele, né, cara? Porque ele insistia com a história da velocidade periférica, daí nós apelidamos ele de periférico, e eu chamava ele de Perizinho. Carinhosamente, cara. O Júlio sabe disso. Mas é legal essa. Quando a E, gente dá apelido assim carinhoso, é bom. o Abraão era um cara, que o que os caras faziam em AutoCAD, o Abraão fazia em punho no nanquim. Então você saía com o Abraão a campo, ele pegava uma madeira, o modelo que o cara tinha que fazer uma moldura e desenhava em punho no nanquim, cara. Era um troço assim, eu me arrepio até hoje quando eu lembro de ver o Abraão trabalhando assim, já ia fazendo em escala, tudo certinho. E a mesma coisa que você pegar um projeto impresso era o Abraão um punho na prancheta no nanquim. Então, foram uns caras assim que me deram um conhecimento que não existe mais. Hoje você não encontra profissionais com esse nível de conhecimento e com essa dinâmica de trabalho dentro da indústria. Eu tive a sorte de conhecer e ter o contato com essas pessoas. Então, essa foi a minha iniciação na ferramenta. Aí eu fiquei um tempo na Sante, na Franzói, aí me desentendi com o Quantos diretor. anos você ficou lá? Cara, foi 8 mais ou anos? menos, não, foi mais ou menos uns 4 anos e 4 anos meio. e meio. Daí eu me desentendi com o diretor, porque eu sempre fui um cara meio polêmico, né, cara? Normal, né? Tá a borda.
E daí, quando eu me desentendi, o provedor de aço ficou sabendo na hora que eu tinha saído e me ligou, ó, tem uma empresa precisando de um vendedor, é a Mil Indústria de Serras. Ali que começou o teu casa E o teu daí o diretor da Mil na época, o senhor Carlos Ivanov, me ligou e falou, você quer vir trabalhar na Mil? Daí eu falei, quero, eu tô desempregado mesmo, acabei de ganhar as contas ali, porque encrenquei com o homem ali. Daí eu sou bem resolvido, assim, não tenho problema com essas coisas. Daí ele falou, ó, agora é 11 da manhã, 3h30, eu tô aí para te entrevistar. Eu falei, beleza. Então, eu fiquei desempregado das 11 às 3h30. 3h30, sentamos, em 10 minutos acertamos e já entrei na Mil no mesmo dia que eu saí da Pronvai. No outro dia já estava em Lages e daí fiquei, acho que 2 anos vendendo serra, já me passaram para máquina, já passei a projeto e logo já virei gerente comercial da Mil e fiquei lá, acho que 12 anos e meio, 13 anos, não sei. sim, a gente tem até hoje, né, uma parceria forte com a Mil Indústrias. E eu lembro muito, né? A gente conversava bastante nas feiras, né, João? Exato. E você era um braço direito ali, um parceirão comercial do Lucas Desorze. Eu e o Lucas a gente fez bastante coisa, viajamos muito, é muita história, cara. Sim. Não tem, Infelizmente, né? Perdemos o Lucas faz quantos anos já? cara, não gosto Acho nem que de lembrar, foi em 2020, né? 4, 21, 5 né? anos, 5 anos e Foi uma perda muito grande. foi um. A Mil segue firme, a Sofia tá Um tocando abraço a para Mil. Sofia, né? A Uma pessoa Sofia é fantástica também, uma pessoa guerreira. extremamente dinâmica, É, uma mulher de fibra, uma mulher extremamente generosa também, extremamente organizada. Ela já trabalhava com a gente. A minha Sofia é uma pessoa 10, cara, não tenho o que se falar da Sofia. Imagino que a Mil perpetua e continua com a mesma força e com a não, mesma mas é assim, eu falo dinâmica. a perda, é claro que o profissional Lucas foi grande, mas o amigo Lucas, né? O Porque amigo, a eu, gente dava muita risada, conversava nas feiras, foi um grande amigo e parceiro, porque assim, dentro do segmento nosso, além do trabalho profissional, a gente cria muita amizade, né, Jonathan? Que nem exatamente. nós, né? Quantos anos a gente já se conhece, se cruza, conversa, e o Lucas era uma dessas pessoas, né, que a gente tinha, você principalmente, que você convivia, Eu, a relação minha e do viajava Lucas junto, né? era aquela, nós se xingava de guarda-chuva de polaco para cima por causa de um problema, 2 minutos depois a ligação era outro problema, o tom de voz era normal. Então, a gente tinha uma maturidade profissional muito grande para resolver todas as questões a Mil e tinha um volume de venda muito grande. E para mim, eu não consegui ficar na Mil sem o Lucas. Então, a minha saída da Mil não foi por causa da empresa, não foi por causa de nenhuma pessoa, não foi por resistir ao que nada. Foi porque eu não consegui ficar sem o Lucas lá dentro, cara. A minha relação com o Lucas era muito forte, de amizade, e de profissionalismo mesmo. Talvez eu até pequei, porque talvez eu tenha abandonado a empresa na época que a empresa mais precisava de mim, não sei. Mas foi uma decisão que eu tomei e eu não consegui, entendeu? Não Entendi. consegui administrar isso na época, né? E a Mil buscou novos caminhos, ninguém é substituível e está aí firme, está Sim, forte no claro. mercado. Eu deixei um cara preparado para fazer venda sempre, porque eu tenho essa ideia da gestão do conhecimento em todos os lugares onde eu passo. Conta para nós essa gestão que na tua entrevista eu achei bem interessante isso quando você falou. Sempre que eu estou trabalhando, eu já estou preparando pessoas e equipes para me substituir ou para substituir outras pessoas dentro do contexto, porque eu sempre imagino que o legado do conhecimento não é só da pessoa, ele é da fábrica, ele é do negócio. E, e eu dissimulo isso dentro das minhas equipes de trabalho. Enquanto você estiver dominando o conhecimento e achar que esse conhecimento é teu e que você não pode compartilhar dentro da equipe, para que você se garanta no teu emprego, você não está preparado para subir de cargo, cara. Você vai ficar nesse nível de conhecimento e nesse lugar. Você nunca vai sair desse lugar. Então, se você compartilhar, se você se doar e doar teu conhecimento, você é um cara que está aberto a ir para outro lugar, talvez para um lugar melhor, entendeu? E com essa ideia, eu sempre estou
criando pessoas para que me substituam, para que se me der um infarto, eu bater a botina de uma hora para outra, a empresa não vai capengar por causa de mim. Hoje, lá dentro da empresa que eu criei uma equipe multifuncional na mesa, e no momento eu estou com 2 afastados por saúde, e a equipe está torando pau, velho, sabe? Fazem falta, são pessoas extremamente importantes, mas os outros conseguem substituir. Como eu estou preparando um menino que eu tirei da produção, descobri um cara na produção que falava inglês, cara dinâmico, com nível cultural excelente, cara, trouxe o cara para a mesa, estou ensinando ele sobre comércio, o cara é muito melhor do que eu, muito mais preparado que eu, cara, só que é um menino, tem 21 anos, entendeu? Só que o cara é um cara que tem um futuro maravilhoso, entendeu? E já tô botando na cabeça dele, bicho, tua vibe é comercial. Só que eu sou um porra louca. E ele é um cara sério, focado. Eu falei, você vai ser muito melhor, porque você tem foco. Eu não tenho, eu sou um cara que tô sempre por aí, né? E tô já preparando esse cara. Se eu tiver algum problema, for afastado, pegar férias, cara, esse cara toca o comercial da empresa descosta, entendeu? Então, essa é a vibe da gestão do conhecimento. O conhecimento tem que permanecer com a empresa, você não pode levar o conhecimento. Essa semana a gente teve um problema lá, uma parte eletrônica, porque eu atuo muito na fábrica também, atuo muito nas decisões da indústria, no CAPEX. A gente tem um gerente industrial maravilhoso, um cara fantástico, que é o Luiz Trajano, que veio da Bernec. Cara, o Trajano é um cara show de bola, um cara com uma visão de produção fantástica. A equipe da nossa empresa atual lá é muito boa. A gente tem várias pessoas muito boas. E daí eu fui chegar à conclusão que nós estamos refém de um cara só dessa parte eletrônica. Eu chamei o CEO hoje de manhã e falei, cara, temos que formar mais gente e esse cara tem que repartir o conhecimento dele. Nós estamos botando scanner em todo o setor da fábrica, classificação de madeira, qualidade do produto final, e daí se esse cara dá um piripaque nesse maluco aí, como é que eu vou ficar? É bem isso, né? Você não pode ficar refém de pessoas. Entendeu? É. Então, essa gestão do conhecimento é isso, cara. A gente tem que gerir o conhecimento industrial dentro da fábrica, não deixar que o conhecimento fique só dentro de uma pessoa. Então, e isso eu fiz dentro da Mil. Eu fiz o meu conhecimento, eu fui passando para todos os caras que eram da minha equipe e fui tentando com que eles assimilassem. Nem sempre as pessoas querem. O problema é que as pessoas não querem receber conhecimento hoje porque não querem assumir responsabilidade. É uma dificuldade grande de você formar pessoas, de você encontrar essas pessoas que queiram. Principalmente essas gerações novas, que a gente também tem essa dificuldade, que não gosta de criar raízes nas empresas. Mas eles ficam pouco tempo, querem sair já, daí não querem assumir essa responsabilidade, como você está dizendo. O Trajano tem uma teoria. Qual que é a teoria dele? O Trajano acha que o pessoal do interior, que a gente está bem no interior lá, sim, essa juventude do interior tem mais sangue nos olhos, porque o Trajano também é aqui de Curitiba e ele tem uma filha adolescente que está aqui. A gente conversa muito sobre família, porque nós moramos juntos, nós moramos os 4 gerentes no mesmo apartamento. E ele convive com os adolescentes daqui pela filha dele, né? Ele fala, cara, a juventude do interior é a salvação do país, cara, porque os caras têm mais sangue nos olhos que a piazada dos grandes centros, cara. A piazada dos grandes centros não quer se incomodar. Os caras querem sair fora do país, os caras querem trabalho mais... Querem outras coisas. E essa fácil, piazada que nós convivemos aqui no interior, Santa Cecília, curitibanos, aqui, os caras têm gana pela fábrica, têm gana pelo processo. Eu falo muito para os jovens assim que a oportunidade... Não estou desmerecendo a molecada da capital. Não estou desmerecendo. Tem muita gente boa aqui mas também, cara. Sim, Jonathan, você fala, faz sentido porque, assim, muitos jovens, vamos dizer assim, porque a capital acaba tendo mais essa conexão, né, com a internet, vamos dizer assim, acaba tendo a parte mais comunicativa, né, acaba tendo mais, e as pessoas nas capitais ficam muito mais dentro de casa. Já no interior, as crianças, os adolescentes já são mais de rua. Como na nossa época lá atrás, né? Os caboclos vão pescar, final de Sim, semana, exatamente. vão andar a cavalo. E aqui a juventude da capital é muito videogame, internet, WhatsApp, Instagram, vive naquele mundo. E quando oportunizam o mercado de trabalho, eles querem aquele mundo ainda.
Eles não querem enfrentar O uma cara indústria. sonha com a bolsa de estudo fora do país, Exato. para ir trabalhar numa startup, fazer outro tipo de coisa. E o sangue nos olhos é isso, eu acho que do interior, porque ele já está mais acostumado a estar tá Na na lida, lida, né? na Tá na lida, lida, né? na lida Tá campeira. andando de bicicleta, tá pescando, tá na rua mesmo. Às vezes já tá trabalhando em alguma indústria menor, né? Porque as oportunidades de mercado também na cidade do interior estão nas indústrias, né? Então a gente tem lá também o nosso gerente de RH, o Samuel, que veio da West Rock. Então é uma equipe bem competente hoje lá na fábrica. E daí a gente tem 2 gerentes florestais, o César, que veio da Guararapes, e o Edson Bremer, que veio da Bernec também. Viu? Vai fazer em 2 blocos esse programa. O primeiro bloco, a gente tá finalizando daqui a pouco para falar do Jonathan, né? Que você contou a tua história. E eu só E falo da não, fábrica. e a gente vai começar a falar da ABB. Tá Da bom. ABB Wood, no segundo bloco, mas eu quero que, nesse primeiro bloco ainda, para emendar, antes a gente explorar mais a empresa, os negócios, o volume de madeira que vocês fazem, eu queria saber como que foi. Daí, da Mil, você foi direto para a ABB? Não. Ou você teve alguns outros trabalhos no meio? Daí o dia que eu resolvi sair da Mil lá, que rolou um pequeno estresse lá dentro da Mil, eu pedi demissão, os vendedores da Mil entraram em desespero, cara, foi uma choradeira danada, já postaram nas redes sociais. O Nico, filho do Marquinhos, dono da Embalatec, que é um dos principais acionistas da Serra Brasa, trade exportadora. Sei. Eu estava dentro da Mil ainda, não tinha saído. João, é verdade? Você pediu as contas da Mil? Eu falei, é verdade, Nico, não vou mais ficar aqui. Cara, sempre sonhei em ter um cara igual você na minha equipe, não quero saber quanto é que você ganha. Trabalha comigo? Eu falei, trabalho, Nico, nós somos amigos. De novo, antes de você sair do portão da fábrica, eu estava empregado. Ah, você foi para Serra Brás, né? Isso, daí eu peguei para desenvolver fornecedores para Serra Brás, na equipe do Nico. Daí ali eu fiquei 2 anos e 6 meses. Aí fui visitar a ABB Wood para comprar madeira, para desenvolver eles como um fornecedor. E encontrei o seu Yogesh Bakshi, que é o CEO e um dos acionistas do grupo, porque eles são um grupo muito grande. É francês, né? O seu Yogesh é indiano. Não, mas o grupo é francês. Ou não? É uma fusão entre o seu Yogesh, que é um indiano, mas vive em Dubai a vida toda. Então dá para dizer que é dos Emirados Árabes o grupo, porque o seu Yogesh tem negócios nos Estados Unidos e nos Emirados Árabes, só a família indiana, né? E eles são totalmente ocidentalizados, assim, eles não têm nada a ver nem com religião, nem com nada da Índia, assim. E o senhor Jean-Pascal Arquimbaud, que é o francês, que é o sócio majoritário. O majoritário é francês. O majoritário é francês, porém, o seu Yogesh é o administrador. O Jean-Pascal não apita nada com essa história. Quem define, quem toca, quem coordena é o senhor Yogesh. Tá? E daí você sentou com eles lá e... daí eu fui visitar a ABB Wood para comprar madeira para desenvolver como fornecedor. E o Juan Costa Paoli, nosso querido Juan, professor de secagem, já tinha falado de mim para o Yogesh. E falado, você tem que trazer um cara que nem o Gordinho. O Gordinho entende de madeira, vocês estão só fazendo merda aqui dentro. Não, pode. Pode falar? Estão só fazendo besteira aqui dentro. A gente põe um... ti. Põe? Então tá bom. Estão só fazendo besteira. E esse caboclo aí, ele pode até ajeitar o penteado. E daí, até isso é um meme lá da BB Wood que eu falo pro Yogesh, I make a hairstyle this guy. Eu vou ajeitar o penteado desse louco aí. Daí, aí o Yogesh já sabia quem eu era, porque o Juan falou. Praticamente o Juan me arrumou um emprego lá, né? O Juan Costa Paoli, que é um... Sim, conhecedor de secagem de madeira. Baita caboclo, que é o nosso gerente de secagem. Então, olha o time que tá dentro da BB Wood, cara. Aí o Yogesh já sabia quem eu era, né? Mas fez de conta que não me conhecia. Entendeu? Eu cheguei lá e fui entrando nesse setor. Isso aqui tá errado, isso aqui tá errado. Aqui meu Deus, Jesus amado, vocês estão fazendo misericórdia, acabou. E eu sem falar uma palavra em inglês, mas nós usando o Google Tradutor, né? Porque eu não falo inglês, né?
Agora já tô... Tá estudando. Não, tô 65%. Não estudei, aprendi com o seu Yogas. Ah, é? Tô 65% já bom no inglês, né? Um dog, nhoque, nhoque, my pernation. E pau na máquina. E tá aprendendo inglês com o indiano. Com eles, Com sotaque indiano. com eles. E aí, com o comércio, porque eu viajo e até eu sim. não tenho medo, né? Fui para a Ásia esses tempos e me viro e pego o tradutor e vendo madeira e tiro o pedido e não me entrego para os caboclos. Eu dou meu jeito, dou meus pulos e faço reunião com a turma e converso, não tô nem aí. É que nem eu falo do senhor, que vocês estão me entendendo, não me interessa. O importante é vender. O que importa é que na hora o negócio sai. Tô nem aí. Depois que eu tomo uma meia dúzia de querosene, eu falo até em polaco. Se os polacos me entendem, é problema deles. O que importa é eu fazer o biju para a empresa. Aí o Yogashi rolou uma química legal. Ele é muito gente boa, ele é um coração gigantesco, ele é um cara fantástico. Eu fui jantar com ele e eu gosto muito de filosofia, né, cara? Adoro. Daí a gente começou a falar de filosofia. Deve ser bonito você desse jeito matutão aí, falando de filosofia. Exatamente. E daí a filosofia sertaneja. E daí sentamos e começamos a discutir filosofia, composição, o universo. Daí tu imagina. Mas tinha querosene no meio aí. Dá, já 2 botejas de vinho, né, cara? Daí já e falando da vida e de família e tal. E isso, 00:30, 1h, ele... Quanto é que você quer para vir para cá? Eu falei, o senhor faz o preço e eu já vou pedir a conta amanhã. Foi assim. Porque daí nós já estávamos amigos essas horas, 2h da manhã, bêbado já. E assim foi a minha contratação na Bibliowood. Maravilha. Então a gente vai encerrar esse primeiro bloco conversando aqui com Pedro Jonathan Taborda Ribas. Você me falou que só sua mãe chama você de Pedro. Não, a mãe não me chama de Pedro, ela me chama... Diz que o nome do caboclo é como a mãe chama. Né? Como que é? Minha mãe me chama de Jonathan. Ah, Jonathan. Jonathan. Você é Jonathan, então, não é Jonathan. A turma chama de Jonathan. Eu, sendo para comprar de mim, pode me chamar até de Bastião. Não tô nem aí. Encerramos esse primeiro bloco com Jonathan Taborda e agradeço novamente a DRV Ferramentas. O Diego vai gostar dessa história da República aí, depois eu vou conversar com ele. Empresa consolidada especializada na fabricação de serras industriais para madeiras e facas para picadores de madeira. E também o agradecimento à Impacto Indústria de Máquinas e Equipamentos, fundada em 2010 na cidade de Lages, Santa Catarina, tem forte atuação em todo o território nacional e no desenvolvimento de soluções industriais para o setor madeireiro. Daqui a pouco a gente volta, pessoal, com mais bate-papo com o Jonathan Taborda. Olá, estamos de volta nesse episódio do podcast Referência com Jonathan Taborda, o gerente comercial da ABBUD Brasil. E esse programa conta com oferecimento da DRV Ferramentas, empresa consolidada especializada na fabricação de serras industriais para madeira e facas para picadores de madeira. Com DNA voltado para o atendimento exclusivo, a DRV mantém um compromisso sólido com seus clientes e parceiros. Além da sede em Curitiba, a DRV conta também com uma filial na cidade de Sinop, no Mato Grosso. E também contamos com o apoio da Impacto Indústria de Máquinas e Equipamentos. Fundada em 2010 na cidade de Lages, Santa Catarina, tem forte atuação em todo o território nacional e no desenvolvimento de soluções industriais para o setor madeireiro. A Impacto oferece máquinas para entrada de toras e serraria,
além de equipamentos para a linha de classificação e empacotamento de madeiras, sempre trabalhando com soluções automatizadas para a indústria madeireira, com foco em robustez, qualidade e eficiência produtiva. A Impacto, Jonathan, é nova, né? Surgiu em 2010, o Daniel. O Daniel tem uma história interessante, que ele não era do setor. Ele era um empresário de outro ramo e acreditou no nosso segmento, abriu a empresa em 2010 e tem um crescimento fantástico. Vocês até trabalham em parceria lá na ABB com a Impacto. Sim, a gente desenvolveu os empacotadores de madeira automáticos. Agora estamos instalando os scanners junto com o Daniel. E eu sempre converso muito com o Daniel, já faz tempo, brigo com o Daniel, dou conselho para ele, assim, eu tenho essa liberdade com o Daniel. Até esses tempos atrás, assim, antes da gente fechar os empacotadores com o Daniel, eu tive uma carraspana com ele, assim. Falar, agora eu vou lançar a fita de 4 polegadas. E Daniel, larga a mão de ser burro, homem. Você está fazendo um trabalho legal em automação, desenvolvendo coisas que a indústria precisa, soluções industriais competentes, coisa que, cara, todo mundo está pensando em tirar gente das linhas, fazer melhoria no processo. Vai me falar em fazer um serra-fita de 4 polegadas que tem 3 caboclo aqui em Santa Cecília que faz, 3 em Curitibanos, uns 10 no Vale do Itajaí, mais uns 4 em Lages. Se for para Minas, tem gente fazendo oficina de fundo de quintal. Eu falei, cara, se especializa nisso, automação, coisa de futuro, para você atender as empresas boas, que têm capacidade de pagamento, que tem giro financeiro, que você vai agregar valor no produto. Largue mão de ficar concorrendo com todo mundo. Então, trabalhe no que você é bom, bicho, não fique loqueando. Aí ele pensou e falou, sabe, gordinho, que você está certo. Não é que eu estou certo, nós precisamos desse tipo de gente. E aqui no Brasil não desponta um cara para fazer esse tipo de coisa. Os caboclos ficam, eu vou fazer uma refiladeirinha, eu vou fazer uma maquininha de 4 polegadas. Me dói nos ouvidos escutar um cara inteligente que nem você falar uma porcaria dessa. Aí ele pegou e falou, não, você está certo. Eu falei, cara, quando nós for desenvolver os empacotadores de madeira, eu vou te procurar. Daí a gente procurou ele e a gente desenvolveu em parceria. Ele nos ouve, a gente falou como a gente queria a máquina e concebeu junto. O Trajano, que é o nosso gerente industrial, com a equipe da manutenção da BB Wood. Eu dei uns pitaquinhos, mas não muito, ajudei um pouco na concepção. E a gente foi concebendo junto. Tivemos bastante problema, erramos bastante. Estamos finalizando as linhas agora, daí compramos scanners de um fornecedor chileno, subsidiado pela tecnologia da SmartTech. Estamos adequando, instalando para a nossa realidade, já tem um instalado, agora vai chegar mais 2, vamos colocar todas as 3 linhas, porque eu preciso empacotar 800 cúbicos de madeira de pallet por dia, né? Então, é um trabalho complexo, não é fácil. Então, a gente errou bastante, mas só que o Daniel aprendeu muito, a Impacto aprendeu muito nesse processo. Porque uma coisa é você trabalhar com madeira comprida, pesada, ela se comporta muito bem em cima de mesa, de esteira, de corrente e com velocidade para fazer o volume que a gente precisa. E você trabalhar com uma madeira curta, seca, sem peso, cara, não é fácil você fazer uma máquina que consiga trabalhar e estabilizar esse volume, alinhar e empacotar isso. Então o Daniel pegou ali um fumo desgraçado com nós, cara. Estamos trabalhando bastante para ajeitar, mas está indo. Tá Mas é legal essa parceria entre a indústria e o fabricante, porque é aí que desenvolve os grandes projetos, né? Exatamente. E daí a indústria nacional ganhou com isso, porque, vamos dizer, o Daniel já trabalhava nos empacotadores aí para outras fábricas, mas módulos menores. Grande como o nosso, e com uma capacidade tão grande como o nosso, foi o primeiro. Porque o nosso são 3 linhas junto. E com scanner, classificador, sem gente, totalmente automatizado, entende? Então, aí ele já vendeu mais 3 ou 4, porque eu sou bem parceiro, não só eu, não posso falar eu que estou sendo arrogante, mas a empresa e a equipe de gestão, que são os gerentes da BB Wood, nós somos bem parceiro de todos os nossos fornecedores.
Então o cara entrou lá, homologou um produto com nós, nos deu resultado, cara. A gente abre as portas da empresa para receber os clientes desses nossos fornecedores e divulgamos o produto do cara. Então o Daniel da Impacto é um cara que tem as portas abertas da BB Wood para levar os clientes dele, mostrar o trabalho que ele fez e a gente vai contar o histórico do resultado, entendeu? Como comecei um trabalho agora de desenvolvimento de facas com o Diego da DRV, cara, e o resultado tá lá, as pessoas quiserem ir ver, vão lá ver, nós vamos contar. Nós temos um sistema de controle, softwares de controle, e temos uma equipe técnica que trabalha de forma muito apurada com relatórios, com carga horária, cara, é muito top o trabalho da piazada lá, do controle, da manutenção, do sistema de afiação, de tudo. E isso a gente abre para os clientes dos parceiros, entendeu? Então, eu sempre falo, bicho, cuide de nós que a gente é tua vitrine, velho. Só que nós queremos que você trabalhe certo. Então, quando eu fui falar com o Daniel para compor esse sistema de embalagem, eu falei, Daniel, você não está brigando com preço, você não está brigando com um cara que vai querer desconto e que vai querer que você emagreça a máquina. Eu quero estrutura, como uma máquina europeia, eu quero engrenagem de máquina europeia, eu quero corrente de máquina europeia, só que eu não quero me incomodar. Vai ter que empacotar 800 cúbicos de madeira curta por dia e eu não quero me incomodar. Então, bote a tua engenharia, quando eles projetarem, você vai lá e bote mais dimensão em cima, porque eu não quero me incomodar, cara. Porque vocês são acostumados a vender máquina com caboclo, ai, a máquina tá cara, não dá para tirar. Não é o nosso caso. Então, não pense em economizar material. Se você usa o ferro de uma grossura, bote 2 grossuras a mais. Se você usa a engrenagem tal, bote mais mancal, eu quero reforçado, o rolamento eu quero reforçado. Porque, cara, dentro de um volume desse e de um projeto desse valor, não é 500 mil, 600 mil que vai resolver meu problema. Porque uma linha dessa custa 25 mil a hora dela parada. Corre um eixo, estoura um rolamento, cara, eu fico 6, 7 horas para trocar. Entendeu? Se isso acontecer semanalmente, Tá cara, louco? 500 mil eu pago Sim, compromete toda a operação, né? Entendeu? Como é que daí por trás disso vem uma secagem que gospe 700, 800 cúbicos de madeira seca por dia, entope o meu barracão, eu tenho que parar as estufas. Parou as estufas, eu paro uma serraria que serra 800 cúbicos de madeira serrada por dia, entendeu? Então, é toda uma cadeia de processo envolvida. Interessante você estar falando isso, como mudou, né? A gente começou a entrevista você falando do teu avô, que eles cortavam madeira para vender uma vez por ano. Exatamente. Hoje a gente está falando, olha o processo, é uma sequência de produção que tem que andar, porque qual o volume hoje por mês da Cara, BB-Wood? a gente estava meio devagarzote, porque nós estamos implementando esse empacotador de madeira e estamos melhorando as capacidades dele, aumentando as velocidades. A gente está fazendo em torno de 16 mil metros cúbicos mês empacotado, mas nós temos capacidade de 22 mil metros cúbicos. E o nosso foco é chegar em setembro agora entregando 22 mil metros cúbicos. Eu tenho mercado para os 22 mil metros cúbicos hoje. Eu tenho a demanda garantida para os 22 mil metros cúbicos mensais. Sim. Então, preço não está muito bom? Não está, mas eu tenho um custo fixo que eu diluo dentro dessa operação. Então, quanto mais eu entregar para mim, melhor. Eu precisava que o preço da tora caísse? Precisava, mas não é o que está acontecendo no mercado. Então, assim, mas só que quanto mais eu processar, mais eu estabilizo minha operação. Então, assim, eu tenho vários projetos em andamento que eu estou fazendo de melhorias lá dentro da fábrica. Eu tenho que aprender a tirar o eu, né? Nós, lá da fábrica, estamos fazendo toda a equipe junto, né? É que eu digo eu porque eu sou a fábrica, entende? Mas eu tenho toda... É nós, é a equipe, é a gestão da BB Wood. Para que a gente chegue nesse número de forma tranquila, com a fábrica em velocidade de cruzeiro.
E a gente trabalha muito unido E para esses que isso aconteça. 22 mil em 3 turnos ou em 2? É 3 3 turnos. turnos, A em 3 gente turnos. sempre programa para trabalhar em 3 turnos, tá? Para que você tenha essa flexibilidade de fazer manutenções programadas, entendeu? Porque não adianta você trabalhar sem o programa de manutenção, sem o programa de folga. Existe todo um planejamento daí do estrutural, né? Para que você consiga fazer esse volume de produção dentro desse universo, né, cara? E vocês fazem madeira serrada para pallets. Essa é a Exato. especialidade da BB Wood. Isso, exato. E 100% exportação. Agora eu estou buscando um pouco do mercado interno, já tenho alguns parceiros de mercado interno desenvolvido, porque a indústria nacional de pallets, ela desenvolveu muito, ela é um nicho de mercado muito interessante e ela tá buscando uma madeira de melhor qualidade e está tendo vários contratos que requer uma madeira certificada. Porque qual que é o meu foco hoje na BB Wood, que é onde eu me sobressaio na venda neste momento de crise, que os grandes players do mundo, alguns não fazem, e alguns players grandes do Brasil não fazem, que é a madeira certificada, é a madeira customizada, é o custom pallets. É você entregar uma madeira pronta para pregar, que o caboclo vai cortar a fitinha de embalagem ali, vai pôr numa pregadeira automatizada da CAP ou da Stort, e o cara vai fluir, vai pregar e vai pregar um monte, vai produzir um monte. Então essa é a estratégia. Só que daí junto com isso vem a cadeia de certificações, que é o FSC. Alguns países têm outras normas de certificação, que daí eu descubro e já corro atrás, já certifico. E nem lá para os Estados Unidos a gente tem o TPI, que é a homologação do tratamento térmico deles. A gente é homologado, como algumas outras empresas brasileiras também são. Então, eu trabalho muito nesse nicho das certificações, da qualidade do produto. A gente teve muito problema de qualidade também, porque todo mundo tem, isso é natural. Então, a gente está correndo muito na assertividade de qualidade e nas certificações, porque existe um mercado que quer isso. E o mercado nacional despertou para isso, porque com essa questão da ESG e da logística reversa, dessa nova onda mundial e do produto brasileiro tá saindo para países que são vocacionados a essas tendências de sustentabilidade, a nossa indústria de pallet também tem que se acomodar dentro dessas normativas. Então, existe aqui dentro do país um estudo lá que pregam-se 110 milhões de pallets anuais. Beleza, sei lá quanto por cento disso é da indústria mais marginalizada, de baixo valor agregado, de pallet, e que não requer normas de sustentabilidade. Mas tem uma grande fatia desse mercado que já está trabalhando para produtos exportados que vão para países que exigem FSC no pallet, que exigem tratamento adequado, térmico, ou exigem outras normativas. E eu estou buscando esses parceiros dentro do mercado interno. Tá? Tem alguns players que usam, já tenho alguns clientes e quero desenvolver mais clientes de mercado interno que estejam precisando de madeira, uma madeira de qualidade, uma madeira bem feita e que precise um fornecedor que lhe entregue o kit pallet pronto. Então, eu estou montando mais um setor dentro da BB Wood, lá estamos trabalhando em cima dele agora, que é um setor de componente de pallet, que eu vou entregar o kitzinho pronto para o cara, o toquinho curto, a madeira chanfradinha, essas coisas para o mercado interno, vocacionado ao mercado interno. Então, o cara quer ter só o setor de pregação, não quer ter o passivo trabalhista lá das pessoas fazendo o preparo da madeira, eu estou pronto para fazer isso, tanto para mercado interno quanto para mercado externo. Mas eu queria aumentar a minha cadeia de negócios no mercado interno nesse momento. Porque eu tenho uma ideia de pulverização. Então, quando veio essa crise agora, nós não se batemos porque eu tinha pulverizado o nosso mercado
para todos os lados. Eu não fiquei como as outras empresas buscando só um caminho, todo mundo lá, eu vou aqui para as Américas, México, Estados Unidos, México, Estados Vocês Unidos. vendem mais para a Ásia, né? Assim, eu tenho clientes no México, bom, Certo. tenho clientes bons nos Estados Unidos, mas eu não apostei tudo ali. Eu apostei 15% da minha capacidade produtiva, 50% no Middle East, porque nós temos as nossas fábricas lá e eu abasteço 2 fábricas do grupo lá no Middle East, que é onde vai 40% da nossa produção. Tenho clientes fora das nossas fábricas, que esse foi um desenvolvimento que a nossa área comercial fez em outros países que não são aonde nós temos as fábricas. Eu vendo para outros fabricantes de pallets que não concorrem com as nossas fábricas diretamente lá. Atendemos na Ásia vários clientes, até atendo fabricantes de moldura na Ásia com madeira classe pallet. Eu consegui desenvolver alguns fabricantes de moldura, mas no mesmo padrão do pallet que eu faço, nada Sim. diferente da madeira que eu faço hoje. E daí tenho alguns outros países espalhados aí entre Europa, outras regiões. Só que tudo muito pulverizado, assim, eu não concentrei Não, tá nada, certo. nada em região nenhuma. Porque um espirro lá acaba não afetando você diretamente em grande volume, né? E Ele daí, assim, afeta, mas não tanto, né? o que eu falo para a diretoria sempre? Qual é a região do mundo que é mais suscetível à variação do preço de frete? América. Então é onde eu menos aposto. Então, por mais que a Ásia e outros países aí você não consiga um preço tão bom na madeira, mas eu consigo fazer um planejamento anual melhor em cima da base do frete marítimo. E Américas, na mesma hora que você está ganhando muito dinheiro, os caras chegam e blup, sobe o frete marítimo lá em cima, você perde toda a tua cadeia de negócio. Então, eu aposto na Américas, gosto de trabalhar, são gente boa, gente séria, mas há essa questão do frete marítimo que de uma hora para outra ele dobra de valor e você perde toda a tua estratégia e fica sem o cliente. Então, por isso que eu aposto menos ficha ali, sabe como? Só que daí eu comecei a pensar há um tempo atrás, cara, eu pulverizo para tudo que é lado, por que eu não pulverizo um pouco no No meu Brasil, país, não aposto na minha economia? sim. Aí que eu comecei a correr atrás do mercado interno e agora eu quero ampliar o negócio no mercado interno. Eu quero pelo menos uns 15%, 20% do nosso faturamento aqui dentro do mercado interno também, entendeu? Então eu estou começando um trabalho de base agora, ainda não tive tempo de viajar, é uma vergonha, né? Não ter tempo de viajar dentro do Brasil, né, cara? Porque a Você gente, conhece o mundo? a gente viaja para fora e não viaja dentro do país, mas eu queria ter esse tempo para me dedicar a fazer viagens dentro do país e visitar os fabricantes. Quem sabe fazer um anúncio aí Opa! na tua revista, já discuti com a diretoria, já estou com aval liberado para nós pagar o anúncio, mas um anúncio focado para as fábricas de Sim. pallet, porque eu quero fazer esse trabalho esse ano, entendeu? Então a gente quer aumentar a cadeia de negócio aí dentro do Brasil, mas de uma forma sustentável, de empresas que queiram trabalhar dentro desse tipo de negócio, não empresas que estejam buscando produto barato, que estejam buscando trabalhar dentro do mercado marginal. Não é essa a nossa ideia, não Mesmo é porque esse o o nosso mesmo produto. porque o pallet hoje está tendo uma responsabilidade muito grande dentro do Brasil, tem que ter qualidade, porque você pega hoje os grandes mercados, os atacadões, né? Que a gente fala, todas aquelas pilhas de produto, segurança, tudo em cima de pallets, de madeira, né? Então tem que ter uma qualidade desse material para que não dê problema lá na frente nessa. Então vamos pegar assim, ó, só Eu vou tô dando um falar, exemplo disso, né? Imagina. vamos pegar o nome de uma empresa aqui que não tem nada a ver com consumidor de pallet, mas é uma empresa de automação industrial que eu acho fantástica, a San Martin. Hum, A San Martin faz as linhas de quase todos os fabricantes de bebida do mundo. Tem a unidade da San Martin aqui no Brasil e para N fábricas. Entra no YouTube e vê um vídeo da San Martin. Não corre por cima das linhas da San Martin um pallet mal feito.
Ela trabalha com a Fensa, com a Coca-Cola. Cara, é tudo robotizado, cara. É tudo milimetricamente perfeito. Eu tenho um cliente, não vou falar o país, Sim. porque senão os caboclos vão lá e me oferecer madeira no meu cliente. Eu vendo bastante, eu vendo um volume considerável para esse cliente. É o meu cliente que mais me remunera hoje. Eu tenho uma cadeia de negócio muito segura com ele. E ele me levou no cliente dele, que é uma unidade da Fiança, e as linhas de produção da Fiança lá são todas da San Martin, tudo robotizado. Cara, se o pallet tiver 2 milímetros de desvio, enrosca, cara, não vai, não passa. Então a madeira ela tem que ser extremamente perfeita para correr, não por causa das linhas da CAP espanhola que prega o pallet. Também tem problema lá na CAP se a madeira não for perfeita. Mas o cliente do cara que ele vende o pallet tem uma linha da San Martin. Aí se você vê uma linha da San Martin trabalhando, meu amigo, a loucura que é aquele troço, a velocidade que aquele troço trabalha, distribuindo, coisereteando garrafa para lá e para cá, e engradado, e já põe o pallet, já ajeita para lá. Você fica maluco, cara. Deus, você fala, meu Deus, cara, eu tenho que trabalhar mais e melhor para poder atender esses malucos no mundo inteiro. Eu fico doido quando eu vejo um troço daquele, entendeu? É uma responsabilidade, porque eu gosto muito do pallet por causa disso, porque ele se comunica muito com outras indústrias, né? Fora da madeira. É um produto que se comunica muito com as outras indústrias. Então, é isso que você está falando. A qualificação de outras indústrias acaba exigindo da nossa. Exatamente. É, Você vê uma linha como aquela trabalhando, cara, um troço fantástico, cara. É como você vê um filme de alta tecnologia, assim, sabe, cara? É como você pensar que você. Cara, e tá acontecendo agora, na nossa geração. E daí você olha tudo isso projetado para receber um pallet de madeira, cara, fabricada no meu país, na fábrica que eu trabalho, cara. Cara, é muito doido, cara. Os caras projetar tudo aquilo e a base do funcionamento daquela linha é um pallet de madeira. Cara, é muito legal, cara. E vocês trabalham 100% com pinos. 100% com pinos. E vocês falaram, você me falou aqui, eu sei que vocês têm além de vocês são uma fábrica já certificada pela FSC. Sim. É a fábrica ou a floresta de vocês? Tudo. Tudo. Vocês têm floresta própria? Ou compram também na região? A gente, a princípio, estamos comprando de terceiros, Tora. Temos, assim, existe uma restrição legal pelo grupo ser estrangeiro, da gente não poder ter patrimônio imobilizado. É verdade. Então, nós podemos comprar Senão vira uma apenas... timo, né? Exatamente. Nós podemos apenas comprar capital biológico. Então, a gente compra pequenas áreas de floresta aí, e a gente tem uma limitação, e em parceria e terceiriza o corte. Mas eu não sabia disso. Mesmo industrializando no Brasil, existe essa restrição. Tem um determinado período. Depois de um determinado tempo, a gente vai poder ter aquisição. Eu não sei, agora teria que ver com o jurídico. Vocês têm pouco tempo, né? Vocês estão desde 2020, né? A BBU. Mas o processo industrial está com 3 anos. Ah, só 3 anos, entendi. Exatamente. Então, e hoje também, pela dificuldade que nós temos de fluxo de caixa, porque eles foram investindo, e chegou um ponto que a França pegou e falou, ei, caminhem com as próprias pernas, pesada, acabou o dinheiro para vocês, pesada, ou dos vocês têm que fazer correr, nós não vamos mais pôr dinheiro nessa bagaça aí. E a fábrica é bonita, quem não conhece, é ali na BR-116, entendeu? em Santa Cecília, na frente da Guararapes. Aí chegou um ponto que os caras falaram, não vamos mais pôr dinheiro. Aí hoje para nós não é interessante, porque a gente teve uma amarga experiência ano passado com a compra de florestas. A gente imobilizou um volume absurdo de dinheiro em florestas, e quando nós começamos a cortar as florestas, veio a chuvarada. E daí nós ficamos com todo o dinheiro do fluxo de caixa de pé no mato e não conseguia tirar um caminhão de toda do mato, devendo pro borracheiro, devendo pro caboclo do Artopé, que nem era eu o tempo que eu tinha o Chevrolet velho. E daí tudo aqueles caboclos ali na frente e cobrando nós não tinha dinheiro. E a França não queria mandar mais dinheiro. Então nós entramos numa dificuldade financeira absurda. Eu não tenho vergonha de falar, porque é normal isso, é natural do mercado madeireiro. E com um imobilizado gigante em floresta. Aí nós conseguimos resumir depois da chuvarada, pagamos as contas, ajeitamos o penteado da empresa.
E hoje a gente tem muita cautela para fazer um negócio de valor alto com floresta. Então, a nossa normativa é não comprar mais que 100, 200 hectares por vez, derrubar, resumir em dinheiro, e estamos recuperando essa situação. Porque eu sempre brinco, até ontem estava o pessoal esses dias para trás Sim. aí, foi o pessoal da Textip me visitar lá, meus agentes de frete. Eu falei pro Feller, eu falei, cara, aqui na BBU de 3 milhões de dólares é que nem um sonrisal num copo d'água, cara. Ele ferve 3 minutos e já acaba o gás. Nós pagamos todo mundo e já estamos duro de volta. Porque é um volume muito grande, é 40 mil toneladas de tora por mês. E a região te atende ou vocês já estão buscando mais Lá no lojas? Rio Grande, cara. Ah, já está indo para o Rio Grande do Do Sul. Rio Grande, tem uma parte do regional ali, a gente tem acordo com um monte de gente, senão não Vocês estão supra. fazendo acordo com pequenos produtores? Todo mundo. Quem quiser, nós estamos lá. Quem quiser vender tora, estamos E comprando. vocês têm uma especificação de tora certinha ou... Tem. A princípio, a linha só recebia toras de 18 a 24. Tá. Aí agora, com esse projeto que a gente está montando, nós vamos passar a consumir até 32. Eu devo startar isso aí, nós devemos startar dentro de uns 60 dias, daí nós vamos estar recebendo de 18 a 32. Isso vai nos dar um pulmão muito maior de compra e até nos embasa melhor para comprar floresta, porque o que acontecia? A gente comprava as florestas e aproveitava entre 33% e 38% de volume de massa de madeira das florestas adquiridas, e o restante a gente tinha que vender. Então você imagina, você imobilizar um monte de dinheiro e poder aproveitar para a industrialização da tua fábrica só esse volume de madeira, e o resto você tem que comercializar tudo ainda correndo riscos. Então por isso não era tão interessante para nós a compra da floresta. Agora, nós vamos passar a poder utilizar quase 70% do volume de madeira oferecido por uma floresta com essa nova aquisição que a gente fez para a fábrica. Aí passa a ser bem mais interessante nós comprar a floresta. Aí de setembro em diante muda a nossa realidade a nível de visão de comprar ou não floresta. E dentro desse processo todo, né, vocês já estão especialistas, é claro, madeira serrada para pallets. A sobra ali já estão pensando em pelletizar? Já tem algum planejamento disso? Na, Como que vocês estão fazendo com a na sobra? verdade, o projeto inicial ali era para uma produção de 35 toneladas de pellets hora, porque o grupo Arquimbaud, que é o nosso grupo mãe na França, ele é um dos maiores produtores de pellets da Europa e de compress block. Então o grupo é composto por 5 serrarias na França, que são do senhor Jean-Pascal Arquimbaud, nasceu lá em 1911, né? O grupo lá com os antepassados do senhor Jean-Pascal, que hoje é presidente da Câmara Madeireira da França, que é o presidente do nosso grupo, o senhor Jean Pascal. E daí ele é dono da fábrica de compress block. E o Jean Pascal era fornecedor de madeira do Yogesh Bakshi, que tinha uma fábrica de garrafas de vidro e outros artefatos de vidro em Dubai. E daí o Yogesh produzia pallet só para a fábrica dele lá em Dubai. E eles eram amigos há bastante tempo e o Yogesh comprava madeira do Jean Pascal. Aí o Jean Pascal falou, por que nós não montamos uma fábrica de pallet de sócio aí, então? Aí nasceu a fusão dos dois, por isso Arquimbaud, Bakshi, ABB. Entendi, aí vem o significado da Exatamente. Aí deu certo, montaram outra. Hoje eles têm 11 fábricas de pallet junto. Hoje nós pregamos 1 milhão de pallets por No mês. Brasil só uma. Aqui nós não pregamos nada Não. Fábrica de pallet, desculpa, não de pallet. não Então, madeira os serrada. dois juntos, a sociedade Sim. Arquimbaud e Bakshi tem 11 fábricas de pallet, Sim, 7 na pallet. França e 4 no Oriente E Médio. o fornecimento é pela... Não. A França mantém as serrarias da França, mantém as fábricas da França, e nós aqui só destinamos 40% da nossa produção para as fábricas do Oriente Médio. Tá. E Oriente Médio, eu sou o comprador de madeiras de 2 unidades do Oriente Médio. Eu compro madeira de terceiros para 2 fábricas do Oriente Médio e 2 fábricas compram lá no leste europeu. Eu não me intervenho nisso aí.
entendeu? E daí o resto, porque cada fábrica é uma fábrica independente, uma não tem, tipo assim, a Packstack de Abu Dhabi, ela é cliente da BB-Wood. Ela pode comprar da BB-Wood ou pode comprar de outro. Se eu arrumo madeira mais barato para Packstack, como acontece às vezes, o consumo da Packstack não vem para a BB-Wood, eu compro fora. Entendeu? Eu que decido isso assim com o senhor Yogas. Aí muitas vezes eu compro fora, eu aproveito preços de madeira mais barato e mando para Packstack do Chile ou mando aqui do Brasil mesmo, de alguns parceiros que a gente tem, e vendo a madeira da BB-Wood em outros mercados. E o que vocês estão fazendo com a sobra lá, na madeira? Aí o que aconteceu? Daí o mercado do pellet caiu Sim. muito, virou um preço muito baixo. O valor de investimento para montagem da fábrica de pellets altíssimo. Eles botaram na geladeira Tinha um projeto e colocaram na Não, geladeira. tem. As máquinas já estão até meio prontas lá na França. E o Jean Pascal falou, cara, não é a hora de nós montar essa fábrica de pellets. Tá muito ruim a venda, muito baixo o valor de venda, frete muito instável, vamos deixar quieto isso aqui por enquanto. Vamos segurar o dinheiro, vamos fazer outras coisas. E quando o mercado melhorar valor, porque eles têm contrato de venda para termo da Holanda e do governo francês também. Então eles têm a venda garantida e é só uma questão de ajuste de preço. E ensacolaram o projeto e não vai ser montado por enquanto. Então nós não temos mais data para iniciar a construção da fábrica de pellets. Porém, montou umas 5 ou 6 fábricas de pellets ao redor de nós ali, muito próximo. Então vocês estão vendendo E os para eles. caboclos estão se matando para comprar o nosso resíduo. Entendi. Que nós somos... O que a gente fez? A gente certificou o nosso resíduo também e o nosso resíduo é limpo. Né? E como a nossa serraria ela é um perfilador que produz maravalha verde e uma múltipla, isso é bem simples o processo da nossa serraria, são 2 linhas iguais. Cara, é o produto perfeito para fabricação de pellet. Nós temos fila de caminhão para carregar, nós não temos problema com a venda da nossa biomassa hoje. Então, os caboclos estão ali, estão na fila para carregar lá. Bacana. Legal. Jonathan Taborda Ribas. Jonathan, nós temos um bloco aqui no nosso podcast referência que se chama Isso é Referência para Você. A gente coloca umas imagens aqui e você diz para nós por que isso é referência para você. Tá bom. Vamos lá, Barba? Isso aí, pescaria. É você ali na foto mesmo? Eu e o meu amigo... Você da frente, né? Não o peixe, né? Atrás o meu amigo, o cacique Rogério Aindiqui, da etnia Riquibatsa, lá da tribo Riquibatsa do Juruena. Esse cara é do meu coração, cara. Cara, que legal. Eu sou colaborador com todas as turmas de formando da aldeia. Todos os anos eu mando a minha colaboração para os formandos, os estudantes da aldeia Riquibatsa. O Rogério é um grande coração, cara. Que legal. Daí todo ano eu alugo o barco do Rogério e pago a diária dele para ir pescar. Dia 12 agora eu tô indo pescar com o Rogério. Viu? E me diga uma coisa, aonde que é? No Rio Juruena. Isso Divisa de Juara com Juína. Lá em cima mesmo. Lá em cima. O Rogério é um E esse peixe o que é? Vamos ver se trairão. Trairão? A gente pesca e solta. Pesca e solta, não. Solta. Lá é pesca e você solta. é um bom pescador? Como que é? Cara, Um bom mentiroso. Na verdade, o rio pra mim é uma terapia. Eu vou lá e desligo, cara. Se pegar o peixe, pegou. Se não pegar, tô nem aí, cara. Eu vou pra curtir o rio, cara. Eu adoro estar no rio, cara. E você vai sozinho ou sempre tem uma turma? Eu tenho uma turma que a gente vai há bastante tempo junto no Pantanal, uma vez por ano, e lá eu vou com um sobrinho meu, que eu gosto bastante dele, que ele é veterinário lá em Juara, e todo ano eu vou lá visitar minha irmã, minha mãe, e a gente vai junto lá no Juruena. Esse peixe bonito aí. Foi difícil tirar ele d'água, não? Não, esse é tranquilão. É um trairão tranquilo. Esse é um que trairão pequeno até, que está na Tem foto. uma especificação, por que é chamado traíra? Não lembro. Eu tinha uma história, agora também não estou lembrando, Não mas sei. tinha alguma característica do peixe aí que era mais legal. Próximo, Barba.
Clube Atlético Paranaense. Esse é o meu furacão, né? Tá Mas, virado, ó, eu fiquei decepcionado com você, vou ser bem tá, transparente. tá virado Eu, uma como bom brisa. paranista, não sou muito fã do Atlético Paranaense, né? Mas você é natural de Ponta Grossa, você se criou lá, tinha que ser Operário Ferroviário, Cara, não Atlético na Paranaense. verdade a história é assim, eu sou operário ferroviário do coração, cara. Ah, mas você Só parece um amigo meu que tem um time em cada cidade, poxa. não, daí quando eu vim morar em Curitiba, que fazem 30 anos que eu resido aqui na região metropolitana, o Operário estava lá na Série C, né? Ou D, não me lembro, né, cara? Daí eu tinha que ter um time da primeira divisão, né, cara? Aí, cara, comecei a gostar do Atlético, fui no estádio, e os amigos, né, cara? Daí virei atleticano, né, cara? Não tem, né? Daí comecei a implicar com os coxa branca, né, cara? Que o mais legal é isso, né? Que é o mais legal é isso, né, cara? Ah, mas agora vocês estão sendo bem implicados por eles, né? Recentemente perderam o imagina, tomemos Atletiba, uma coça dos caboclos ali, agora tem que ficar quieto, né, cara? É. mas legal. Então, e vai no jogo? Ou não é Não, muito de frequentar? não vou, cara, porque eu, quando eu tô em casa, meu filho é autista, um Então vamos no autista aí que próximo, eu acho que o próximo vai casar bem com o que você vai é, falar agora, que eu sei que eu conheço a tua história. Você é muito família, né? é bem família, É, cara. então é isso, eles te impedem de você viver muito no estádio. É, na verdade, eu tenho que levar ele para experimentar, porque ele adora futebol na TV, cara, e esse cara é hiperativo de alto grau, não para quieto um minuto. Eu gosto de blues, minha esposa gosta de rock and roll, e esse cara se declarou gaúcho e escuta música do Baitaca o dia inteiro, cara, quase mata nós, cara. E Mas ele daí, nasceu onde? ele nasceu aqui em Ah, é Curitiba, cara, Curitiba. ele O é nome dele, Curitiba, do teu é filho? Bernardo. Bernardo. E daí, como ele não suporta a gente, apesar dele ser muito conversador e contador de caos, e vende madeira e vende máquina o dia inteiro, eu respeito muito a situação dele ser autista, né, cara? E daí eu nunca quis levar ele no estádio, né, cara? Mas uma hora eu vou tentar levar ele, cara. Porque ele gosta de ver jogo na TV. E daí ele é opositor. Ele é um autista opositor. Então Como assim? o opositor ele é tudo contra. Ah, eu dou contra. E daí ele tem que me provocar o dia inteiro. Daí Ah, tá. se você conversar com ele vai chegar e falar para você: sabia que meu pai é coxa? Daí, daí eu falo, então, eu vou pegar aquelas camisas do Atlético que você tem lá, eu vou doar pro primeiro piá que eu achar na rua. Não, né, pai? Não, né? É uma Ah, figura, cara. Esse é então vocês três, é o único filho. o único filho. Ele nasceu com esclerose tuberosa, que é uma doença genética que a gente descobriu que tem nas mulheres da família da minha esposa. Hum. Ele nasceu com tumor dentro do coração. A gente operou ele com um dia de vida. Depois eu fiz mais 2 cirurgias. Passamos praticamente um ano no hospital com ele. E daí, com 2 anos e meio, eu descobri que ele era autista. Ele tem também um tumor da esclerose dentro do cérebro, mas está controlado. E ele não vive em redoma de cristal. Tem uma vida normal, Que legal. vai Não, para a sim. praia, corre, Evoluiu muito, brinca. né? Não é que O evoluiu, autismo, cara. né? Não é que Não? evoluiu. Eu sou um caboclo que não tô nem aí para esses paradigmas que as turmas, Sei. que o pessoal coloca, cara. Então, tipo assim, não tem por que ficar de tititi, cara. O cara foi pro hospital, operou, tá bem, estamos vivendo bem, damos o maior cuidado do Legal. mundo que ele tem. Então tem uma vida normal, cara. Para que ficar ali, ai, meu É, filho? E também não se vitimizamos por nada, cara. exatamente. Não É. tem, ai, babá, não tem, vida normal. Toca a vida. Que história é essa? Ah, teu filho é isso. E daí? É um piá normal como qualquer outro, entendeu? Então a nossa vida é normal, é boa, Ele é atleticano também? é Ih, atleticano. então não. Entendeu? Então, as pessoas se vitimizam muito É quando tem verdade. um problema. Quando eu estava no hospital, cara, às vezes eu vi um caboclo lá com o piá com a unha encravada, eu ia consolar o caboclo. Nossa, teu filho tá com a unha encravada, que é problema, né, cara? Entende? Não tem por que se vitimizar, cara. Isso faz parte. E a vida me ensinou que as coisas não acontecem só na família dos outros, acontece na da gente e é natural, é normal, cara. E a gente tem que Parabéns. tocar a vida e ser forte e tocar o cacete. E isso me dá mais energia para trabalhar, porque daí eu tenho que ter uma estrutura financeira e estar preparado para manter o tratamento do É. cara
seguir em frente, velho. Não É. dá para desacorçar. Se eu parar e chorar e ficar me Sim. vitimizando, meu irmão, aí eu deixo ele perecer. É um parceirão teu. Parceiraço, estamos direto junto, conversamos 3 vezes por dia, contamos causa de pular para cima. Se precisar tomar uma cintada pra bunda, toma. É vida normal, cara. Não tem chororô, cara. Show de bola. Um abraço então pro Bernardão. Tem quantos anos? 14 agora. 14 anos. É um serpelo do peão. É, que legal. Gratidão pela tua presença, Jonathan Taborda Ribas, que veio lá de Santa Cecília, mas você mora aqui, né, em Araucária, né? E me diga uma coisa, Jonas, para a gente finalizar assim, eu gosto de fazer uma pergunta meio capciosa, porque um dia você falou para mim que você não imaginava da onde você surgiu, de onde você saiu e aonde você está hoje, né? Comandando uma empresa, quantos funcionários lá? 340 340 funcionários, uma empresa direto, né, gigantesca. E se você pudesse conversar com aquele Jonathan lá, com 13 anos de idade, que puxava lá, o que você falaria para ele hoje? Nem sei, cara. Porque eu tinha uma outra cabeça, né? Eu, quando jovem, era totalmente idealista, totalmente. Eu sempre li muito e fui muito filosófico desde muito jovem. Minha mãe é uma mulher muito culta, né? E eu sempre fui muito passional, né? Meio Dom Quixote de Cervantes, assim, né, cara? Que é até um livro que eu gosto muito. Eu hoje não saberia o que eu diria para aquele cara. E talvez não faria diferente. Nada mudaria. A única coisa que talvez eu tivesse feito teria estudado, porque eu não estudei, né? Então hoje eu vejo que todo mundo se formou, todo mundo tem uma formação acadêmica, os caboclos me perguntam, qual que é a tua formação? Eu falo, putz, não sei. Vendedor. Mas não... Mas sabia que vendedor é uma formação, é um dom, né? Você vai vender. Esses dias eu até entrei numa polêmica no LinkedIn ali do caboclo sentando o cacete na área comercial, daí eu pensei, cara, o vendedor é mentiroso. Não. Existem 2 veios da área comercial, o cara que faz a venda com responsabilidade e se preocupa com o resultado final da venda dele, e o cara é responsável. Eu defendo muito o nosso setor, sabe, Jonathan? Como que você vai ser um vendedor mentiroso no mercado? Nosso, que não O mercado é seletivo, cara. Não O é. mercado é seletivo. Você rapidamente é expulso dele se você fizer bobagem. E a gente não vende uma vez só. Exatamente. Né? Quantas vezes você vendeu para o mesmo cliente há anos, né? Então, se você fosse mentiroso, você não venderia mais vezes, né? Você vai pegar quantas serrarias que eu trabalhei no projeto, desenvolvi, vendi, desde a Teca lá em cima, né? Que tem vários projetos de Teca que eu trabalhei. Quantos projetos aqui no Cone Sul que estão tocando, né? Que a gente trabalhou, vendeu, né? Até hoje, os caras que foram meu cliente de máquina me ligam pedindo para me ajudar a desenvolver novos layouts, pedindo dica de melhoria. Os vendedores que foram meus coordenados estão direto em contato comigo. Ô, Gordinho, o que eu faço aqui? Que máquina que eu boto? Como que nós melhoramos esse processo? Então, a venda com responsabilidade, cara, ela te traz um legado e te traz uma... Tipo assim... Eu acabei ficando amigo das pessoas, é diferente. E o cara que é um vendedor irresponsável, mentiroso, como me falaram há poucos dias, que todo vendedor é mentiroso, esse cara é banido do mercado em pouco tempo. O mercado é muito seletivo, não tem mais espaço para isso. Ninguém tem dinheiro para apostar em pessoas que não falam a verdade. Não, e é muito bom o comercial. Eu lembro uma história com o Diego. Um dia eu estava numa festa, num evento, daí acho que o meu pai estava junto comigo, o Diego veio, e ele teceu vários elogios para mim na frente do meu pai. Daí meu pai ficou assim, né, orgulhoso e tal. O Diego, né, como sempre, é um grande amigo. Daí eu brinquei com meu pai, daí eu falei, ele tá elogiando e eu não pago para ele. É ele que me paga. É ele que paga para mim. Esse é que é o poder da venda, né? Você vende, o cliente paga e ainda faz amizade, né? Fala bem de você, né? Fala bem de você, indica para outras pessoas. Exatamente. Isso não tem preço, né? Jonathan Taborda, gratidão por ter vindo aqui nos nossos estúdios.
nesse bate-papo bacana, gerente comercial da ABBUD Brasil, empresa produtora de madeira serrada, localizada em Santa Cecília, Santa Catarina. E agradeço novamente a DRV Ferramentas, empresa consolidada, especializada na fabricação de serras industriais para madeira e facas para picadores de madeira. Com DNA voltado para atendimento exclusivo, a DRV mantém um compromisso sólido com seus clientes e parceiros. Um abraço aí aos diretores da DRV, Diego Ricardo Vieira e Liliane Cordeiro. E também a empresa Impacto Indústria de Máquinas e Equipamentos. Fundada em 2010 na cidade de Lages, Santa Catarina, tem forte atuação em todo o território nacional, com soluções industriais para o setor madeireiro. A Impacto oferece máquinas para entrada de toras e serraria, além de equipamentos para a linha de classificação e empacotamento de madeiras, como eles estão fazendo lá na ABBUD. Sempre trabalhando com soluções automatizadas para a indústria madeireira, com foco em robustez, qualidade e eficiência produtiva. Minha gratidão também ao Daniel Angel e toda a equipe da Impacto Máquinas. Deixa minha gratidão a você que acompanhou esse podcast Referência e até o próximo programa. Até mais, pessoal.